Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 37, não haverá juízo ou tribunal de exceção. 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados, a linha A plenitude de defesa, B, o sigilo das votações, C, a soberania dos vereditos, D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. STF, súmula 721. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. STF, súmula 603. A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do Tribunal do Júri. STF, súmula 713. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. STF, súmula 162. É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri quando os quesitos da defesa não precedem aos das circunstâncias agravantes. STF, súmula 156. É absoluta a nulidade do julgamento pelo júri por falta de quesito obrigatório. Inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. STF, súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. STF, súmula 611. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Súmula vinculante 26. Para efeito de progressão de regime de cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, praticado antes de 29 de março de 2007, o juiz da execução, ante a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8072/90, aplicará o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, na redação original, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. STJ, súmula 631. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, a pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. 46. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. A linha A, privação ou restrição da liberdade, B, perda de bens, C, multa, D, prestação social alternativa, E, suspensão ou interdição de direitos. Súmula vinculante 56, STF. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641/320, Rio Grande do Sul. Súmula vinculante 26. Para efeito de progressão de regime de cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, praticado antes de 29 de março de 2007, o juiz da execução, ante a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8072/90, aplicará o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, na redação original, sem prejuízo de avaliar se o condenado
preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. STF, súmula 719. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. STF, súmula 716. Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. STF, súmula 715. A pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento, determinado pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável de execução. Atenção, onde se lê 30 anos, leia-se 40 anos. Tal adaptação tornou-se necessária após a vigência do pacote anticrime Lei 13.964, de 2019, já que o artigo 75 da referida lei prevê o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. 47. Não haverá penas. A linha A, de morte salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. B, de caráter perpétuo. STJ, súmula 527. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. C, de trabalhos forçados. D, de banimento. E, cruéis. Inciso 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. STJ, súmula 471. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei nº 11.464 de 2007 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei de Execução Penal para a progressão de regime prisional. 50. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação.